Vamos falar mais sobre o mercado americano, vamos também trazer destaques a respeito de inteligência artificial às quintas-feiras. Quem participa do nosso programa é o André Lichtenstein, CIO da Invest, aqui conosco, a Invest Capital, que já está conectado e participa aqui do nosso Tarde TC News. Tudo certo, André? Como vai? Boa tarde para você. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde para todo mundo aí. Vamos lá conversar um pouquinho sobre AI, sobre as ações e sobre esse ano todo que a gente tem pela frente aí. É isso aí, o André. Até queria aproveitar, antes de a gente entrar no tema de inteligência artificial especificamente, um pouco da sua leitura sobre esses últimos dias da Bolsa pelo mundo, principalmente a Bolsa Americana, com novas tensões geopolíticas que foram se dissipando na medida que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou em acordo sobre Groenlândia, que não vai usar a força militar, força bruta, e que também não vai mais taxar os países europeus, num movimento bem diferente do início da semana, né, André? Eu acho que, enfim, a semana passada a gente falou um pouco lá sobre o contexto macroeconômico. Eu tinha ressaltado que eu achava que o ambiente era super positivo e o que poderia vir aí de ruim seriam tensões geopolíticas ou guerra comercial. No fim das contas, foi exatamente isso que aconteceu, né? Teve um pouco aí de tensão geopolítica, mas eu acho que o regime que a gente está, que o pessoal chama de taco, né? Que é Trump always chicken out. O que significa isso? Que o Trump ameaça, ele faz o jogo dele lá, ameaça tarifar, joga para o público, para os eleitores dele, e logo em seguida ele desiste, reverte aquelas técnicas de negociação do Trump, né? Só que isso acaba acontecendo o quê? Naquele dia a gente viu o VIX subindo 4 pontos, né? Tava na casa dos 16, foi para 20, 21. E logo no dia seguinte, já uma reversão muito rápida. O Trump já chicken out, que o pessoal fala, né? Arregar, como se fosse. Então, logo no dia seguinte, ele já arregou. E aí, todo mundo que vendeu ficou preocupado. Será que a gente vai ter uma coisa mais parecida com o início do ano passado? Que ele começa a tarifar todo mundo? Esse pessoal já teve que zerar o que tinha vendido e comprar tudo para cima de volta. Então, o que parece é que cada vez que acontecer isso, os fundos da Bolsa vão ser menores, porque o pessoal já vai falar, bom, amanhã ele já vai mudar o discurso de novo, eu não vou vender aqui hoje para ter que recomprar amanhã. Então, parece que essas afundadas vão ser cada vez menores e dão oportunidade para quem está de olho nesse regime para comprar nessas quedas. Perfeito, o André. O taco trade já virou famoso ali no mercado americano, né, o André? Então, no caso, na sua avaliação, a partir de agora, principalmente para o S&P 500, temporada de balanços vai ser crucial, então, para sustentar o movimento altista nos índices? Eu acho que sim, mas como eu tinha dito na semana passada, o ambiente macroeconômico parece super saudável, com crescimento vindo forte, inflação vindo fraca, emprego ainda mais do lado mais fraco, que deixa o Fed com o dedo no gatilho, PMIs vindo mais fortes, o crescimento se espalhando. Então, o que eu acho que a gente vai ver é o seguinte, a gente vai ver não só as Mag 7s performando, como todo o resto do índice. Eu também tinha falado aqui na semana passada que bolsas de mercados emergentes deveriam performar bem. O Ibov está performando super bem. Eu acho que essa tendência vai continuar para o ano, mesmo com medo de Lula. Eu acho que isso não vai ficar na frente, porque quem manda é o investidor estrangeiro, que tem muito mais capital, e ele está a fim de comprar Ibov. Então, imagino o Ibov continuando a subir. E também o que a gente está tendo ali dentro das ações americanas é que está difícil para as empresas de software, né? Com os avanços de inteligência artificial, todo mundo que tem uma ideia agora consegue pegar um software de inteligência artificial, mesmo sem ser programador, prototipar uma ideia, testar no mercado, e aqueles moats que a gente chamava, né, que é as cercas que protegiam as empresas grandes de software, agora estão cada vez menores. Antes você precisava levantar milhões de dólares para ter uma startup, contratar um CTO, contratar um monte de programador.
Agora você consegue testar uma ideia com pouco capital. Então não quer dizer que todas as empresas de software vão desaparecer da noite para o dia, mas vão ter muito mais concorrência. Então é natural que o múltiplo delas caia. Então esse descolamento que a gente está vendo, mesmo das empresas maiores, as empresas de software apanhando bastante, as empresas de hardware andando muito bem. A gente tem conversado também, né, André? Até citamos semana passada como a inteligência artificial e o avanço dela também provoca, de certa forma, uma escassez de chips de memória e também dispositivos de armazenamento. E é um grande debate, né, se as fabricantes devem ou não aumentar essa produção, né? A alta demanda por chips de memória aumenta o valor de mercado dessas fabricantes ao mesmo tempo. E você queria falar um pouco sobre as ações ligadas à memória e também à infraestrutura de data centers. Até pegando aqui um comentário do espectador, o Rothschild, perguntando se você ainda acredita na alta das empresas de inteligência artificial. Dentro da IA dá para desmembrar bastante, né, André? E você queria falar um pouco mais sobre essas empresas ligadas à infraestrutura e memória também. Sim, na semana passada eu tinha citado o nome de Micron, né, como uma das grandes empresas que a Invest Capital, que é o fundo que eu sou CIO, está apostando para esse ano, né? Eu estava dando uma olhada aqui rápida, desde que eu dei esse call semana passada, as ações da Micron subiram 18%. Então foi uma alta bem significativa, mas eu ainda acho que é para comprar Micron. Por quê? Porque na Invest Capital a gente tem um processo de investimento que a gente olha primeiro o macro, que foi um pouco o que eu trouxe semana passada, né? Que o crescimento está forte, a inflação está para baixo, o Fed está pronto para cortar juros, os PMIs estão espalhando. Então a gente olha se é para ser um ano mais agressivo ou menos agressivo. Aí dentro do cenário macro a gente tem essa tese de inteligência artificial vai transformar tudo que a gente conhece de forma muito rápida. E além disso, a gente olha a volatilidade das ações para saber qual o tamanho de posição adequado para a gente também, caso a nossa tese não se concretize na velocidade que a gente gostaria, a gente não ter um drawdown tão relevante. E também a gente olha muito para uma análise até fundamentalista, né? Preço-lucro, PEG, que a gente chama que é preço-lucro sobre crescimento. E se você for olhar Micron, por mais que ela seja uma ação que subiu nos últimos 12 meses uns 270%, se você for olhar o lucro dela, em 2025 cresceu 570%, e a expectativa é que em 2016 suba mais 270%. Então, na verdade, Micron hoje, sob a ótica de preço-lucro, está mais barata do que ela antes de subir esses 270%, o que é uma loucura. Então, assim como Micron, tem outras ações que a gente acompanha no fundo, que tem essa combinação que é um preço-lucro não tão alto, com uma perspectiva de crescimento muito alta, que acaba sendo uma combinação explosiva, né? Então, esses 17% de Micron parece bastante, que ela andou em uma semana, mas eu, para o ano, estimo que ela ainda vai subir muito. É a estimativa do André. E André, até aproveitando, né, esse aumento de demanda por infraestrutura de data centers, por exemplo, tem impulsionado as vendas dos processadores principais de servidores da Intel. A Intel, que logo após o fechamento do mercado de hoje, vai reportar os seus resultados e há um otimismo dos acionistas, algo que não era visto há muitos trimestres. Você projeta algo aí para esse balanço da Intel que vai ser divulgado hoje? Pode confirmar esse bom momento, André? Sim, a Intel está vindo de um turnaround muito grande, né? As ações têm performado bem, subindo aí double digits, né? Também acho que subiu mais de 100% aí em 12 meses. Mas eu tenho Intel, mas eu não tenho coragem, por exemplo, de fazer uma posição tão grande em Intel
quanto eu tenho de fazer em Micron, por exemplo, justamente porque, por exemplo, se você for olhar a Intel, ela negocia 1.200 vezes lucro, né? Se você for olhar preço-lucro de Micron, para esse ano é 30, para o ano que vem já vai dar uns 13. Então, assim, eu acho que tem espaço para a Intel, só que eu tenho mais medo dessas ações que o lucro ainda precisa aparecer, versus as ações que o lucro já está lá, né? Ele só precisa não desaparecer ou não parar de crescer subitamente, né? Versus empresas que ainda precisam continuar no seu processo de turnaround, como o caso de Intel. Para o balanço especificamente, eu prefiro não fazer uma previsão aqui, porque isso daí eu não tenho bola de cristal e não sei. Mas eu acho que o momento é bom. Então, se eu tivesse com a arma na cabeça aqui para fazer uma previsão, eu chutaria que deve vir bom. Perfeito. O André Lichtenstein, CIO da Invest Capital aqui conosco, participando do Tarde TC News. Ô André, você participa, né? E muita gente aqui no nosso chat perguntando sobre ações americanas. O André que foca nas questões de IA. Mas a gente pode separar alguém, né, Omar? Quem foi que mandou o pedido por aqui? Vamos começar então, André, com os membros aqui do nosso canal. O primeiro membro que eu vou destacar é o Kleber Neves Nogueira. Ele faz uma pergunta sobre Oracle. Oracle que nesse momento tem uma alta de 2,54% aos 178 dólares e 27 cents. Mas ele pergunta, André, ele faz o seguinte questionamento. O trem está pronto para partir? Oracle que já corrigiu 50% das máximas, então ele faz essa pergunta para você. Como eu comentei aí na semana passada, eu tenho mais de 20 anos de mercado financeiro, né? E aí você acaba pegando algumas frases, né, alguns chavões, né? E uma das primeiras coisas que você aprende como trader, como investidor, como portfólio manager, é não pegar uma faca caindo. Então, assim, eu não sou um investidor que quer pegar reversões de tendência. Eu não, assim, apesar de eu citar para vocês preço-lucro, que eu olho, PEG, né, preço-lucro dividido por crescimento, eu olho todas essas coisas. Mas eu gosto de comprar ação que já está me mostrando um indicador de reação de preço. Por exemplo, o Soros sempre falou isso, né? Ele gostava de entrar como a tendência já está construída, ao invés de você ficar tentando achar o fundo de uma ação. Tem tanta ação boa subindo, acelerando, para que eu vou mexer num vespeiro como Oracle? De alguma forma, eu já estou indiretamente investido em Oracle, apostando em inteligência artificial, porque a Oracle é super importante para a inteligência artificial. Mas nem para isso eu preciso tentar comprar a ação da Oracle para dizer, olha, eu comprei ela no fundo, ali, no mínimo preço. Eu estou satisfeito em comprar ações que sobem e cada vez sobem mais, mas de preferência já estão subindo. Perfeito, esse é o André Lichtenstein, CIO da Invest Capital aqui com a gente, participando do nosso Tarde TC News de hoje. André, eu quero agradecer, viu, a sua participação conosco, um forte abraço a você, um bom descanso e até semana que vem, André. Valeu, Gabriel, boa sorte para todos nós e fiquem investidos no mercado, porque esse ano é para fazer dinheiro, hein, gente? Um abraço. Valeu, obrigado, André Lichtenstein conosco. Semana que vem ele volta, sempre trazendo esses destaques de inteligência artificial.